Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, ó, Poemas Clássicos Chineses, tá? Que a LPM Pocket, a editora LPM Pocket, né? Ela criou esse livrinho aqui. O Poemas Clássicos Chineses é um livro que contém os poemas do poeta chinês Li Bei, Du Fu e Wang Wei, tá? Esses três poetas aqui, tá? Li Bei, Du Fu, Wang Wei, tá? Então, são poemas interessantíssimos, interessantíssimos mesmo. Lembrando que Li Bei viveu até 61 anos de idade, né? Uh, Wang Wei viveu até 60 anos de idade e o Du Fu viveu até 58 anos de idade. Então são pessoas que morreram jovens, né? O Li Bei ele viveu de 701 até 762 depois de Cristo. O Du Fu viveu de 712 até 770 depois de Cristo. E o Wang Wei viveu de 701 até 761 depois de Cristo. Todos eles viveram, portanto, por volta do século 6 a 7 depois de Cristo, tá? Então, é interessante esse esse livrinho, porque a maioria dos poemas do Li Bi, do Du Fu e do Wang Wei são poemas, alguns deles são poemas tristes, alguns deles são poemas que falam sobre a situação do indivíduo bêbado, ou seja, Li Bei era um adepto da bebedeira, o Du Fu também adorava beber bebida alcoólica, né? E eles vão retratar isso dentro dos poemas deles, né? Então, alguns poemas, tá, pessoal, que eu gostaria de ler aqui para vocês, que são poemas que eu achei interessantíssimos, interessantíssimos mesmo, do Li Bei, tá? Canção do Lago Qipu, tá? Canção do Lago Qipu. Cabelos brancos, compridos, longos assim, só tristeza e sofrimento. No brilho do espelho, de onde vem essa geada branca no outono? Né? Então esse poema ele vai falar sobre a velhice, né? Ele fala para nós sobre a velhice. Tá? Depois nós temos um outro poema também do Li Bei, né? Que se chama Na Casa da Senhora Shun. Né? O poema diz o seguinte: hospedo-me ao pé da montanha dos 5 pinheiros, profunda solidão, e nada para me alegrar. Rude é o trabalho dos camponeses no outono. Ouço a mulher da fazenda vizinha socar o trigo, na noite fria. A mulher que me hospeda se ajoelha, para me oferecer uma tigela de arroz. Os grãos brilham como pérolas sob a lua. Perturbado, eu me lembro daquela lavadeira que ofereceu ao seu visitante uma tigela de arroz. Agradeço uma, duas, 3 vezes. Não, obrigado, não posso aceitar. Né? Então, é muito bonito isso porque essa questão de entregar uma tigela de arroz é algo que o Marquês de Huayin, da dinastia Han, né, lá de 202 a 220, né, 202 a.C. a 220 depois de Cristo, né, ela era pobre, né, quando ele ainda era pobre e desconhecido, uma mulher ofereceu para ele uma tigela de arroz. Por isso que o poeta ele retrata isso nesse poema, né. Um outro poeminha que eu gostaria aqui de ler para vocês, também do Li Bei, se chama Pensamentos, né? Que é o mesmo poema que a própria editora colocou aqui atrás, tá? Que diz o seguinte, né? Poema Pensamentos do Li Bei, né? Diante de minha janela, o brilho do luar, ou é a geada cintilando no chão. Ergo a cabeça e contemplo a lua. Baixo a cabeça, saudade de minha terra natal. Então aqui, né, nesse poema do Li Bei, né, se acreditava que Li Bei era uma pessoa de altíssimo nível intelectual, uma pessoa extraordinária, uma pessoa importantíssima, e alguns indivíduos que viveram na mesma época dele chegavam a acreditar que ele era alguém vindo do céu. Então esse poema, né, ele pode ser interpretado de duas maneiras.
Li Bei sentia saudade da sua verdadeira pátria, que é o céu, né, a terra dos deuses, ou, né, pode ser exatamente que nós, né, a nossa verdadeira pátria é a nossa própria imaginação contemplando os céus. Né, os nossos próprios pensamentos ao contemplar o céu, de tal, é a nossa habitação, podemos assim dizer, é a nossa casa. Né. Fugir um pouco do material, fugir um pouco da realidade física. Né? A nossa verdadeira casa é a espiritual, podemos interpretar também dessa maneira. Um outro poema do Li Bei é Bebendo Sozinho ao Luar. Aqui ele vai falar sobre bebedeira. Né? Entre as flores, um jarro de vinho, bebo sozinho, ergo o copo, convido a lua. Ela, minha sombra e eu, já somos três. Mesmo que a lua não saiba beber e que minha sombra em vão me acompanhe, alegro-me festejando a primavera nesse instante. Eu canto, a lua me acompanha. Eu danço, e minha sombra tropeça, e me estende o braço. Ainda estou sóbrio, que a festa prossiga. Bêbados, cada um pelo seu caminho, ligados para sempre, simples amigos. Na Via Láctea, uns aos outros, nos reencontraremos. Né? Tá aí um poeminha do Li Bei, né, falando sobre a questão da bebedeira. Né? Mais um poema, né, do Li Bei, se chama Bebendo Sozinho. Né? Sentado, bebo sozinho, indiferente ao crepúsculo. As flores caídas acumulam-se nas dobras de minha túnica. Bêbado, me levanto e procuro a lua nas águas. Os pássaros já se foram todos, são raros os passantes. Né? Então aqui ele fala sobre a situação do homem bêbado, né? De como é que é o indivíduo estar bêbado. Né? Depois, num outro poema, né? Um outro poeminha do Li Bei, também sobre bebedeira, tem como título Bebendo com um Amigo. Entre flores da montanha, bebemos eu e você. Um copo, outro e ainda mais um. No fim, bêbado, eu fecho os olhos. Melhor ir agora, mas se quiser, volte amanhã. Só não esqueça a cítara. Né? Porque às vezes quando eles bebiam lá na China, né, na antiguidade, eles dançavam, cantavam, enfim. Então por isso que ele vai falar aqui para nós da cítara. Né? Agora, né, um poeminha do Fu. Né? Flores Fugazes, né, do poeta Du Fu. Não que goste de flores, a ponto de morrer por elas, mas temo a beleza que se vai, a velhice que se aproxima. E dos galhos elas se lançam, efêmeras, sobre o chão. Aos tenros botões, peço que desabrochem, se possível com doçura. Então aqui ele vai falar para nós sobre a velhice. Né? Um outro poema, só que dessa vez do Van Wey, né? Se chama Resposta ao meu irmão Zhan Wu. Minha humilde casa dá para as montanhas do sul. Faz tempo que ninguém me visita, por isso a porta sempre fechada. Sem preocupações ao longo do dia, aprecio meu longo repouso. Pego minha vara de pescar e tranquilamente esvazio o odre de vinho. Se quiser me visitar, venha, será um prazer. Né? Então, um poema, né? Um poema relacionado à montanha. Né? O poeta Du Fu, ele vai falar bastante sobre a questão da montanha. Né? Ele mesmo, né, o poeta, ou melhor, o poeta Van Wey, né, esse último poema foi do Van Wey, né, ele morava numa montanha, segundo alguns estudiosos. Tem um poeminha dele que se chama Minha Casa na Montanha, que diz assim: no meio da vida, dediquei-me um pouco mais ao estudo da verdadeira sabedoria, e ao entardecer construí uma casa ao pé dessa montanha. Quando tenho vontade, sempre sozinho, encontro algo belo que só eu sei. Ando até o olho d'água e, sentado entre as ervas, observo as nuvens em movimento. Se por acaso encontro um velho lenhador, ficamos de conversa e rimos, a ponto de nos esquecermos de voltar para casa. Tá? Então, com esse poeminha do Van Wey, eu encerro aqui. Né? Claro que são vários os poemas, né? São mais de 100 poemas, se eu não me engano, que tem nesse livrinho aqui. Tá?
mas eu só li esse pequeno número de poemas para vocês terem mais uma ideia, né? Mais ou menos uma ideia de como é que eram os poemas da China antiga, né? Como é que eram os poemas da China, né? Lá na época do Van Wei, do Du Fu, do Li Bei, né? Então, pessoal, tá aí para vocês. Poemas clássicos chineses, né? Poemas clássicos chineses que abordam bebedeira, abordam a vida no campo, abordam a vida entre amigos, né? Abordam vários tipos de poema, vários tipos de assunto, vários tipos de tema. Então são temas fantásticos, tá? São eu gostei muito, sinceramente falando. Eu gostei muito, né? Uh, Tem um poema aqui, né, que eu gostaria de dedicar a todos vocês, né? Que diz assim, ó: Adeus a um amigo que parte, né? Do Li Bei, poeta Li Bei, né? Poeta chinês Li Bei. Adeus a um amigo que parte. As montanhas azuladas bordejam as muralhas ao norte. A água cristalina contorna as muralhas ao leste. Nesse lugar nos separamos, você, erva errante, por milhares de li. Nuvem flutuante, humores vagabundos, o sol que se vai, velhos amigos que se afastam. Nós dois nos acenando na hora da partida. E mais uma vez relincham os nossos cavalos. Então, um poema, né, cheio de emoção, né, um poeminha, os poemas chineses, eles são cheios de emoção, eles são cheios, né, desse sentimento, né, desse sentimento enfim, da vida, né? Eles valorizam muito a questão da vida, né? Alguns desses poemas, né, valorizavam muito também a questão da escrita chinesa, que não aparece evidentemente nas traduções em português, né? Mas é interessante também que a LPM Pocket ela coloca o poema em chinês, tá, em uma página, e na outra página o mesmo poema em português. Então aqueles poemas, tá, que eu li aqui, né, para vocês, tá, por exemplo, bebendo com um amigo, né, aqui é em chinês, tá? Como fica em chinês esse bebendo com um amigo, tá? E aqui na outra página do lado tá em português, né? Como é que fica esse poema em português, bebendo com um amigo, né? Então é uma obra interessantíssima, interessantíssima, vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada. Memorize os poemas eles falam muito sobre a nossa vida, né? Eu estou tentando memorizar alguns poemas, né, do Li Bei, né, alguns do Du Fu e quem sabe também do Van Wei, né? Esses poemas que eu declamei para vocês, que eu li aqui para vocês, na verdade são poemas que eu mesmo estou tentando, né, memorizar, né? Então assim que eu terminar a memorização, né, vou poder declamar, vou poder usar isso para expressar meus sentimentos, minhas intenções, minhas emoções em diferentes momentos da vida, em diferentes circunstâncias da vida, porque o poema na verdade é isso. Ele te dá a possibilidade de expor diferentes momentos da vida através das palavras, diferentes momentos da vida, diferentes emoções da vida, diferentes intenções até mesmo. E é isso, pessoal, né? A todos vocês o meu muito obrigado, né? Compartilhem esse vídeo, deem um joinha, né? Se inscrevam no canal. Aqueles que já se inscreveram, eu agradeço muitíssimo. Muito obrigado mesmo pelas inscrições. Muito obrigado por estarem assistindo, por estarem visualizando os vídeos desse canal. Os vídeos desse canal, esse canal se chama Amo Ler Livros de Tudo. Né? Amo ler livros de tudo. E é um canal dedicado exatamente àqueles que, assim como você e como eu, amam ler todos os tipos de livro, clássicos de literatura, livros de mitologia, livros de teologia, livros de gramática, livros de política, livros de psicologia, livros de todos os tipos. Continue participando, continue contribuindo com seus comentários, continue participando. Um forte abraço. Até mais.